Olá pessoal, bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e essa videoaula será sobre números racionais parte 4, que é a parte correspondente a aumento e redução percentual. Bom pessoal, na parte anterior a gente viu o conceito de porcentagem, né? A gente aprendeu como calcular a porcentagem de um número, viu a correlação entre frações e números decimais, e agora a gente vai falar de uma parte que é a aplicação um pouco do conceito da porcentagem, que é esse conceito de aumento e redução percentual. O que significa isso, pessoal? Bom, dentro do cotidiano de vocês, do dia a dia, tem sempre aquela questão, alguma coisa, principalmente relacionada com preços, né? A gente que acompanha muito esse problema de inflação, né? Tem que ficar de olho aí para poder fazer as compras com preços mais baixos e tudo mais. Sempre fala, um produto aumentou 10% o seu preço, né? O preço cresceu 10%. Ou, por exemplo, você está num momento lá que aparece uma promoção numa loja e ele fala, a gente está com 20% de desconto nos produtos, 30% de desconto nos produtos, né? O que significa exatamente isso, né? De quanto que aumenta, quanto que diminui. Normalmente a parte de preços é mais fácil de enxergar, mas qualquer coisa pode ter aumento e redução percentual, né? Infelizmente aqui a gente tem um problema, que é o que no país? O índice de homicídios. Aí se falar de um ano para o outro, o índice de homicídios cresceu 5%. Então o que aconteceu? Houve um aumento de 5% entre um ano e outro. O que significa exatamente esse aumento? Ou, por exemplo, novas medidas de trânsito reduziram o número de acidentes em 15%, né? O número de acidentes no feriado, né? Você sempre vê, depois da volta do feriado, o jornal falando que ou houve aumento ou redução do número de acidentes em relação ao ano anterior, né? Então isso está sempre relacionado no nosso dia a dia aí, que é quanto se cresce e quanto se aumenta alguma determinada grandeza. Só que a gente não está falando às vezes exatamente em valor, a gente fala exatamente a porcentagem. Que é o que a gente viu, né, pessoal? Na definição de porcentagem, lembrando lá daquela nossa estrutura básica da regra de 3, o que a gente tinha, né, pessoal? A gente tinha aquela estrutura com 4 valores. E como é que era essa estrutura com 4 valores? De um lado a gente tinha a porcentagem e do outro lado a gente tinha o quê? Exatamente a grandeza, né? Então, tomando como base, vamos supor um carnaval aí. Num carnaval do ano anterior teve 1000 acidentes. E no carnaval atual, do ano atual, teve 1.100. É difícil você ver o jornal falando, aumentou 100 acidentes, né? Tinha 1000 antes, depois 1.100 e aumentou 100. Não, na verdade ele dá o quê? Uma correspondência em porcentagem, que nesse caso seria 10%. Então qual que é a notícia que você ouve normalmente? Que o número de acidentes aumentou 10%, e não que aumentou 100, certo? Então é isso que a gente vai aprender aqui. Como ler essa informação e transformar para grandeza quando a gente precisar, tá? Então a gente vai usar exatamente a mesma estrutura da porcentagem, que é essa aqui, para calcular esses valores, tá? Então eu vou passar aqui probleminhas de aumento e redução, são 4 exemplos, é bem tranquilo, mas para a gente aplicar a estrutura e entender o que está acontecendo, tá certo? Então vamos começar a trabalhar. Bom, o primeiro exemplo, a gente fala de um exemplo simples aqui de uma aplicação de um banco. Então a pessoa ela tinha R$1.000 no mês passado e hoje tem 1.020, desculpa. Qual foi o rendimento em porcento? Que é uma coisa também muito cotidiana do nosso dia a dia. Que é quantos por cento um fundo de investimento tem, qual que é o melhor fundo de investimento para investir, que é aquele que rende mais. Normalmente, quando você faz uma pesquisa para ver qual fundo rende mais, você procura o quê, pessoal? Quem deu a maior porcentagem. Então é aqui que a gente vai começar a entender. Por que a gente procura normalmente a maior porcentagem? Porque é difícil, né? Tem pessoas que aplicam R$1.000 no banco, tem pessoas que aplicam 10 mil, 100 mil. Só que aí quando o fundo ele aumenta 5%, ele vai aumentar 5% daquele que tem 1.000, 5% daquele que aplicou 10 mil e 5% daquele que aumentou 100 mil. Só que cada um vai ser um valor diferente. Então por isso não se fala os valores das grandezas. Se fala o valor da porcentagem, porque a porcentagem representa a parte de todo mundo. Então fica mais fácil de você transmitir a informação. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Então ele está falando que tinha 1.000 no mês passado e hoje tem 1.020. Ou seja, ele aumentou o valor dele. E ele quer saber o rendimento em porcento. Então vamos lá, pessoal. A gente vai montar exatamente a nossa estrutura com a regrinha de 3, tá? Com a porcentagem de um lado
e o 100% já marcado aqui. Agora vai uma leitura importante, tá, pessoal? Vamos lá. Ó. Ele disse que tinha 1.000 anteriormente, tá? E depois passou para 1.020. O que isso significa, pessoal? O valor anterior, e essa é uma regra importante do aumento e da redução percentual, ou seja, o 1.000, o valor do passado, seja qualquer ele, seja ele 1.000, 100, 2.000, não importa. O valor do passado sempre vai ser meu 100%. Porque é em relação a ele que eu calculo o aumento ou a redução. Quando você fala que aumentou alguma coisa ou diminuiu alguma coisa, é em relação a um dado que você tem. E normalmente é um dado do quê? Do passado. Então a sua informação do passado sempre será o 100%. Ou seja, como ele tinha 1.000 anteriormente, quem que é meu 100% correspondente aqui? É o 1.000. Tá certo? E a linha de baixo? Bom, a linha de baixo ele quer saber primeiro qual é o meu rendimento em porcento. Então ele quer saber quantos por cento, que é aqui. Agora, quanto eu coloco aqui, pessoal? Esse é um ponto chave também. Quem que eu coloco ali? Eu quero saber quanto. O meu rendimento, ou seja, quanto que aumentou. Quanto que aumentou entre 1.000 e 20.000? Não aumentou 20 reais? Porque eu passei de 1.000 para 1.020. Então se eu fizer esse menos esse, dá 20. Então aqui eu coloco quanto, pessoal? 20 reais. E não 1.020. Porque 1.020 é meu valor total, que está incluindo esses 1.000 também. Aí você fala, pô, professor, mas dá para fazer a conta com 1.020? Dá também. Só que aqui eu acho que é mais fácil de você enxergar. Porque eu quero saber o quê? O meu aumento foi de 20, eu quero saber quantos por cento é isso. Então eu coloco aqui, o quê aqui? O meu aumento, quanto que aumentou. Tá certo? E aí eu faço a regra de 3. Pela multiplicação em cruz. Então, 1.000 vezes x dá 1.000x. 20 vezes 100 dá 2.000. X é igual a 2.000 dividido por 1.000. X é igual ao quê? A 2. 2 do quê? Por cento. Ou seja, qual foi o aumento percentual qual foi o rendimento dele? Quanto que aumentou? 2%. Tá vendo? Qual que é a vantagem de você só colocar aqui o quanto que aumentou, né? A diferença entre um e outro? Que a resposta já sai o valor que você quer. Se você colocar 1.020 aqui, o que vai acontecer? Você vai fazer a conta e você vai chegar que o x dá quanto? 102%. Aí você vai ter que fazer 102 menos 100 para dar 2%. Então, qualquer hora você vai ter que fazer a subtração. Então, o que a gente fala para ficar mais fácil de entender? Faz a subtração do valor do futuro pelo valor do passado e faz a conta já com essa variação. É mais direto ao ponto, né, pessoal? Então, o que a gente vai ter? O que é importante aqui? Lembrar que o 100% é o meu valor do passado e que aqui é só fazer a diferença entre uma grandeza e outra para você descobrir a variação do aumento. Tá certo? Beleza, vamos para um próximo exemplo aqui. Próximo, pessoal. Também, vocês vão ver que muito problema é problema financeiro, mas se qualquer coisa que você trabalhar com valor aqui, tá valendo, porque é a mesma relação, tá? Então vamos ler aqui, ó. Um fundo de investimento promete uma remuneração de 3% ao mês. Se eu aplicar R$5.000, quanto terei após um mês? Então percebam aqui que a pergunta é diferente agora. Ele dá a porcentagem, ou seja, você fez uma pesquisa lá e viu que o fundo ele te paga 3% por mês que você aplica lá. O valor que você está aumenta 3% todo mês. E ele quer saber exatamente quando você aplicar 5.000, quanto você vai ter ao final do primeiro mês, que é justamente esse aumento de 3%. Então a gente vai montar a nossa estrutura de regra de 3. Eu tenho aqui os 4 valores, a minha porcentagem, e aqui eu sei que eu tenho 100%. Aí qual que foi a regra que eu falei para vocês? O meu 100% vai ser sempre quem? O meu valor do passado, tá certo? Qual que vai ser meu valor do passado aqui? Exatamente os 5.000. Por quê? Eu apliquei 5.000 hoje e quero saber quanto é lá no futuro. Quem que é o meu passado do futuro? É o presente. Concordam comigo? Então o meu valor que vai sofrer o aumento é os 5.000. Então quem que é o meu 100% nesse momento? É os 5.000. Entenderam essa parte, pessoal? Porque às vezes a gente fala de valor do presente e quer saber no futuro. Quem que é o passado do futuro? É o presente. Tá certo? É meio filosófico esse tipo de coisa, mas é isso mesmo.
Então, se você aplicou hoje e quer saber quanto é lá na frente, quem que é o seu valor anterior? É esse, é o valor que você pôs hoje, porque lá na frente você vai ter um valor novo. Então, o valor anterior é o que você tinha antes, tá? Então, 5.000 corresponde a 100%. E aí ele fala que o fundo promete uma remuneração de 3% ao mês. Então, agora é ao contrário, ele quer saber quanto 3% representa dentro desse meu aumento de 5.000, tá certo? Então, montei minha regra de 3, eu vou fazer a multiplicação em cruz igualzinho aqui. Então ficou clara essa parte, pessoal? O valor anterior sempre vai ser o 100%, e agora ele quer saber quanto é 3% de aumento. Então eu calculo quanto é 3% dos 5.000, para eu saber quanto que aumentou. Então faz a regra de 3, fica como? 100 vezes x dá 100x, 5.000 vezes 3 dá 15.000. X é igual a 15.000 dividido por 100, cancela 2 zeros aqui, fica direto. X é igual a quanto? R$150. Essa é a minha resposta, pessoal. Vamos ler a pergunta de novo. Se eu aplicar 5.000, quanto terei após um mês? Então, na verdade, ele quer saber o quê? Quanto você vai ter no total. Eu descobri o quê? Eu descobri que aumentou 150. Ou seja, se o fundo paga 3%, eu tinha 5.000 antes e aumentou 150. Então, quanto eu vou ter no total? O meu total é os 5.000 que eu tinha antes, mais os 150 que rendeu. Concorda? Aqui, pessoal, eu sempre acho o quê? A parte. O quanto que aumentou. E aí, fazendo a conta, quanto é meu total? Então, quanto que ele tem depois de um mês? R$5.150. Ele não tem R$150, ele tem 5.150, que é os 5.000 que ele colocou e os 150 que rendeu, dá a soma de R$5.150. Beleza, pessoal? Então qual que é o objetivo dessa regrinha aqui, dessa estrutura básica? Eu usar o valor anterior como 100% e aí eu descubro quanto que aumentou ou diminuiu. Depois eu interpreto a pergunta para saber o que ele quer. Nesse caso ele queria saber o total, então era só somar os dois para achar a resposta. Maravilha? Vamos pro próximo, pessoal. Agora vamos entrar na linha de desconto, né, pessoal? Que também tem uma parte da redução percentual, é uma coisa que vocês também têm muito no dia a dia de vocês. Então vamos lá, vamos ler essa pergunta aqui. Um produto custava R$250 e em uma promoção passou a custar 200. Qual foi o valor de desconto em porcento? Então aqui vai funcionar exatamente igual, pessoal. Eu vou montar a minha estrutura. Percebam que eu sempre uso ela. E por isso que eu acho que ela é meio que uma regra prática. Quem tem dificuldade de porcentagem, às vezes é mais fácil trabalhar com uma regrinha prática que sempre funciona. Então aqui você sempre vai fazer. Problema envolvendo porcentagem, você monta a estrutura. Coloca o 100% aqui em uma das linhas e agora você interpreta o que ele está falando, tá? Então ele falava o seguinte, ó, um produto ele custava 250, então antes ele custava 250 e agora ele passou a custar 200. E ele quer saber qual foi o valor do desconto. Então o que eu tenho que preencher aqui? Primeiro ele quer saber o valor do desconto em porcento. Então eu sei que minha pergunta é o valor do desconto, que está aqui, certo? Deixa eu fazer em vermelho como eu sempre estou fazendo. Isso. Agora eu tenho que preencher os dois valores aqui. Primeiro valor, qual que é o 100%, pessoal? É o meu valor do passado. Qual que é o meu valor do passado nesse caso? É o 250 ou o 200? É o 250, certo, pessoal? Porque custava 250 e passou a custar 200. Então 250 é meu valor do passado. Então eu coloco 250 aqui. Agora, o que eu coloco ali embaixo? É o 200 que eu coloco ali embaixo, pessoal? Pode ser, mas não é o caso. O que a gente está trabalhando? Está trabalhando com a variação. Então, quem que é a variação? Se ele custava 250 e caiu para 200, quanto que ele diminuiu? 250 menos 200, ou seja, ele caiu 50. Concordam comigo? Então, eu coloco 50 aqui. Porque ele custava 250 e teve uma redução de 50. Porque ele passou a custar 200 agora, tá? Então, valor do passado 100%, quanto que diminuiu é x, que é o meu desconto. Então eu faço a multiplicação em cruz, igualzinho, vai ficar 250x, 100 vezes 50 dá 5.000. X é igual a 5.000 dividido por 250, aqui dá
20, né? X é igual a quanto? 20%. Então, quanto de desconto teve esse produto? 20%. Então, toda vez que você coloca o valor anterior como sendo 100% e já faz a subtração ou a soma, nesse caso foi uma subtração. Então, ele era 250, passou para 200, então ele diminuiu 50. Tanto faz se é aumento ou diminuição, se você coloca a variação aqui, a porcentagem já sai o valor certo. Então, eu já posso afirmar o quê? Que ele sofreu uma redução de 20%. Então, foi um desconto de 20%. Tá certo? Montando essa estrutura, vocês percebem que os problemas ficam bem diretos. É só você saber identificar quem é quem. Sabendo identificar, faz a multiplicação em cruz e o problema está resolvido. Tá certo? Saideira, pessoal. Então vamos lá. Ó. Em uma negociação, você conseguiu um desconto de 10% em uma moto e vai pagar 3.600. Qual é o preço da moto sem desconto? Então agora já é um probleminha um pouco mais complicado, tá? Prestem atenção. Então o que ele está falando? Ele conseguiu um desconto de 10%, então ele já me deu esse desconto, e ele vai pagar 3.600, ou seja, esse é o valor que ele vai pagar com a moto, é o valor com o desconto. E ele quer saber o preço da moto sem desconto. Ou seja, qual que é a pegadinha aqui? Montando a nossa estrutura, o que eu tenho? Primeira informação que é a mais fácil, a gente já sabe. Então, 10% de desconto. Então, 10% de desconto está aqui. Só que ele fala que vai pagar 3.600 na moto. Então, ele dá o valor do futuro. Ele não me dá nem o total e nem o desconto. Quanto que descontou? Aí fica aquela dúvida. E agora? O que eu faço? Quando você tiver problema como esse, qual que é a dica, pessoal? Chama a quantos você descontou de X. Ou seja, esse é o valor que você vai procurar. E o de cima, pessoal, vai ser quanto? Se eu paguei 3.600 e ele me deu tanto de desconto, quanto que é o meu total? É o 3.600 mais o meu desconto. Esse é o segredo. Então vamos recapitular. Bom, ele tinha negociação, ele deu 10% de desconto. Então 10% tá tranquilo aqui. Só que ele não te deu quanto que descontou, porque ele já te dá o valor total que você está pagando, que é o valor do futuro, e ele também não te dá o valor anterior. Então você está com duas informações faltando. Então o que você tem que fazer? Você tem que relacionar elas. Como que você relaciona? Chama o desconto de X, sei lá, vamos supor que o X seja R$500. A gente não sabe. Mas quanto que seria o meu total se o meu X fosse 500? Seria o 3.600 que eu vou pagar, mais o 500 de desconto, que fosse, por exemplo, 4.100. Então é como se eu tivesse 4.100, um desconto de 500, e eu pago quanto? 3.600. Então qual que é importante aqui? É a relação. O meu X é meu desconto, o meu valor anterior é quanto? O valor que eu pago hoje, mais esse desconto. Porque aí eu vou tirar o desconto para ter o valor final. Então é um probleminha um pouco mais complexo, é onde pode ter um pouco de dificuldade. Então, na dúvida, volta o vídeo, revê exatamente a interpretação que eu fiz, porque agora a parte final é a mesma coisa. Eu vou fazer multiplicação em cruz e vou achar o x, quer ver? 100 vezes x é 100x, 10 vezes 3.600 mais x dá quanto? 10 vezes 3.600 dá 36.000, certo? 10 vezes x dá 10x. Passo 10x para o outro lado, subtraindo, fica 90x igual a 36.000, x é igual a 36.000 dividido por 90, que dá 3.600 dividido por 9, x dá quanto? R$400. O que eu descobri aqui, pessoal? Eu descobri o meu desconto. Então, o que era, pessoal? Ele quer saber o valor original da moto. Então, se ele pagou 3.600 e isso veio de um desconto de 400, qual que era o preço original da moto? Era a soma, né, pessoal? 3.600 mais 400 dá quanto? R$4.000. Então, qual era a situação? A moto custava 4.000, ele deu um desconto de 10%, que corresponde a R$400, e aí 4.000 menos 400 dá quanto? 3.600. Então, qual que é o segredo aqui?
É você saber relacionar o desconto com o valor anterior, tá? Como ele deu um desconto de X, quanto que era anteriormente aqui? 3.600 mais X, certo? Se aqui fosse um aumento, então na verdade a moto aumentou 10%, eu teria que colocar quanto? 3.600 menos X. Por quê? Porque esse era o valor futuro. Então você tem que tomar cuidado com o sinal. Mas relacionando certinho, você mantém a mesma estrutura de regra de 3 e resolve o problema tranquilamente, tá? Então, finalizando essa aula, o que a gente tem aqui? A gente aprendeu aumento e redução percentual usando o mesmo conceito de regra de 3 da porcentagem. Então a gente calcula o quanto aumentou ou o quanto diminuiu e depois, se ele quiser saber o total, basta somar ou subtrair aí em função de ser aumento ou redução percentual. Mas o conceito é o mesmo. O que é importante? Você montar sempre a mesma estrutura lá com 100% e só colocar os valores de maneira correta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nas próximas videoaulas. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!